Bom dia, meus irmãos. Podem assentar, por favor. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão recebendo o livro, desculpe, viu? Vamos. Bom, enquanto o pessoal vai distribuindo os livros, eu queria só fazendo uma pequena introdução. Eu quero mais uma vez agradecer ao reverendo Ricardo, à APECOM, pela oportunidade que me dá de estar aqui com vocês, e não apenas de estar aqui trazendo algumas informações, mas também ser edificado. Graças a Deus por esse congresso, pelas pregações que nós ouvimos aqui na sexta-noite, ontem. Deus tem nos abençoado e muito. Graças a Deus pela nossa igreja, pela sua liderança e pela nossa APECOM. Meus irmãos, eu queria só iniciar dizendo: não tem jeito de você falar sobre política e não ser polêmico, porque diferente da teologia, diferente da doutrina, quando você entra na seara política, você acaba, não há como você ser neutro na sua fala, você acaba tentando externar aquilo que você acredita. Então, às vezes, em alguns pontos, na opinião secular das coisas que eu colocar, talvez não vai ser a mesma opinião dos irmãos ou das irmãs, mas é a concepção que eu tenho em termos de política. Mas do resto, a gente vai procurar, através da Bíblia, a gente trazer alguma noção para os irmãos da visão que eu entendo da área política. Você tem 3 maneiras de você poder participar ou ser ativo na política. Primeiro, você está lá na arena. Você participar sendo um político, um vereador, ocupando qualquer cargo público de uma maneira geral. Segundo, você pode participar sendo um eleitor. Você vai lá, vota, você participa do cenário eleitoral. E a terceira maneira, que às vezes é muito comum nas igrejas históricas, e a nossa igreja não fica fora disso, é aquela participação meia o nariz tampado, né? Olha, você aceita a estrutura política da democracia que aí está, mas você não gosta, você acha que não deve participar. E para isso eu gostaria, no começo desse nosso bate-papo, fazer uma pequena apresentação, dar um cutucão em você aí, com uma vara curta sobre isso, a nossa falta de vontade de participar da luta política. Porque eu vou dizer uma coisa: não é fácil para um cristão em um país como o Brasil ele participar da luta política. Eu diria que dentre todas as funções que você pode ocupar na sociedade civil de uma maneira geral, talvez a mais já não é fácil você ser um empresário cristão, um médico cristão, um advogado cristão e assim por diante. Agora, um político, então, é onde você vai realmente para os holofotes, né? Você vai para a vitrine e as coisas são muito complicadas. Eu sei que é fácil tirar pedras na bancada evangélica e assim por diante, né? Eu sempre gosto de falar, facílimo quebrar o vidro. O difícil é fazer esse vidro, tirar uma pedra, e não estou aqui fazendo nenhuma defesa deles, longe disso. Tem muitas coisas erradas que a gente realmente tem que condenar. Mas é sobre isso que eu gostaria de comentar alguma coisa para vocês. A Bíblia, de uma maneira geral, ela não traz o sistema político ideal, não é isso, muito menos o sistema econômico ideal. Mas ela traz alguns princípios que a gente pode tentar estudar, pode tentar refletir sobre eles. E não tem como também você falar da política sem você estar atrelado a um certo regime econômico. Então é esses comentários que a gente vai procurar fazer aqui nessa manhã. E nós estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. E eu resolvi trazer aqui um mapa interessante sobre a Alemanha. Não sei se você sabe, Martinho Lutero, quando ele afixou as suas 95 teses, ele estava naquela que hoje nós chamamos de ex-Alemanha Oriental, porque hoje houve a unificação. Mas na Alemanha Oriental, Wittenberg, é onde ele afixou as suas 95 teses. Esse mapa é interessante. Por quê? Porque esse mapa é um mapa que teve uma fronteira política. Ele não teve uma fronteira geográfica ou assim por diante. Então, qual a importância da política no cenário religioso? Um exemplo disso é claro na Alemanha da Reforma, na Alemanha de Lutero. Veja, quanto mais escuro for o mapa, maior é o percentual daqueles que não acreditam em Deus.
Então veja como o regime político, quer queira ou quer não, ele influencia na igreja e na sua membresia. De tal maneira que é interessante isso, que 52% dos antigos moradores, mas essa pesquisa é atual, essa pesquisa ela é de 2012, eles se identificaram como ateus, mais da metade, enquanto que na outra Alemanha, que não era comunista, que não era socialista, apenas 10%. E de tal maneira, essa pesquisa ela trouxe um dado tão triste, claro que pode até ser diferente, mas nessa pesquisa que foi ampla, de toda o público entrevistado, não se encontrou uma única pessoa com menos de 28 anos na antiga Alemanha comunista que acreditasse em Deus. Então, a geração mais nova totalmente afastada da questão religiosa ou de Deus de uma maneira geral. Então, essa é uma das consequências quando a gente acha que a política não é coisa para o cristão, não é coisa para o crente, porque isso foi uma manifestação essencialmente política. Eu resolvi trazer aqui algo do que a política pode fazer para a religião de uma maneira geral. Hoje, acho que pelo 13º ano consecutivo, o país que mais persegue os cristãos é a Coreia do Norte. E eu tive a oportunidade no final do ano, em Natal e Ano Novo, e começo de janeiro desse ano, eu fui com a minha família visitar a Coreia do Norte. Então você não tem ideia do que a política pode fazer em relação à religião. Primeira coisa que você faz, eu tenho 3 filhas e um filho, com a minha esposa, então nós éramos em 6. Você chega lá no aeroporto de Pyongyang, você é obrigado a deixar o seu celular, você inclusive deixa o seu passaporte, é o único país do mundo onde eu nunca tinha visto isso. Você deixa o passaporte, e esse passaporte ele fica retido no aeroporto, obrigado pastor, e você só vai poder pegar esse passaporte na sua volta. Então se você for ficar lá 10 dias, esse passaporte fica retido, literalmente você entra sem lenço, sem documento, sem passaporte, sem nada, com 2 guias que te acompanham. Esses 2 guias eles dormem com você no mesmo hotel. Você, para visitar a Coreia do Norte, você tem que pagar para que esses guias também fiquem com você. E eles perguntam, você tem alguma, não é que você tem uma Bíblia, nada disso, você tem alguma literatura cristã? Eu tinha um cada dia, na hora ali, pumba, foi preso na hora no aeroporto. Nenhuma Bíblia, todas as minhas filhas tinham, foram deletadas as Bíblias nos celulares, porque você não pode adentrar com nada relacionado ao cristianismo ou a qualquer tipo de religião, mas principalmente em relação ao cristianismo. E uma coisa interessante, quando a gente estava lá, eles praticamente tiraram o último resquício, tentam, né? A gente não sabe como que é a igreja cristã na Coreia do Norte, tem a mínima ideia. Deus sabe, Deus deve ter colocado a mão sobre aquele povo, deve ter uma igreja subterrânea. O que a gente fez lá, na Coreia do Sul, nós fomos conhecer os baloneiros de Cristo, onde depois lá da Coreia do Sul, eles colocam os balões e mandam folhetos para avisar aqueles irmãos, mas é muito triste isso. Eu fui lá com a minha família, então eu quero te mostrar o que a política pode fazer no mesmo povo. Isso é um negócio que me impressionou muito, tocou muito o meu coração, e por isso que eu resolvi, assim, às vezes a gente tem vergonha de falar um pouco da política, mas a questão da Coreia é um negócio que tocou toda a minha família. Imagine que eu chegasse aqui nesse auditório e dissesse o seguinte: olha, agora, aqui é um país só, aqui seria a Península Coreana, e agora nós vamos dividir, aqui vai ser Coreia do Norte, e aqui vai ser Coreia do Sul. Vocês aqui vão estar liberados, vocês cultuam, vocês podem continuar frequentando a igreja presbiteriana. Agora vocês aqui, esquece, nada mais, vocês não têm. Então é triste. Isso é uma foto, não vou mostrar um pequeno vídeo, mas isso aqui é uma foto em que minhas filhas ficaram, porque eu tenho 3 filhas, e lá, por exemplo, a juventude não tem nenhum tipo de divertimento, não tem nada para se fazer. O que eles fazem no fim de semana, eles vão em grandes praças que eles têm na cidade, em Pyongyang, e ali essas jovens, elas vão separadas, lá elas conhecem alguns garotos que nunca viram, e eles chegam, então de um lado ficam as meninas, do outro lado ficam as jovens, e aí oficiais do partido ou militares, eles formam os casais aleatoriamente e começam a cantar músicas, hinos, exaltando o grande líder, exaltando o regime comunista, socialista, aquela coisa toda. E nesse dia era Natal.
E nós temos questão de passar esse Natal lá, porque eles tiraram a comemoração do Natal, e o dia 25 de dezembro agora na Coreia do Norte é um dia em homenagem à avó do grande líder. Então eu vou tocar esse vídeo. Reparem bem como não são garotos bailando, parece que é um exército militar, há toda uma coisa, uma coreografia em cima disso. Será que é possível colocar o som? É muito triste isso, porque a gente ouve aqui numa palestra como a do reverendo Jeremias, do reverendo Augustus, né, a nossa preocupação com os jovens, o futuro da igreja, e é uma coisa assim triste, porque você vai ver o mesmo povo, a mesma língua, a mesma cultura, né, famílias que ficaram divididas, e a gente viu um cenário do que era a Coreia do Norte. Agora preste atenção, eu vou mostrar para você também um pequeno vídeo, que a minha família em 4 dias nós pudemos presenciar. A igreja presbiteriana de Sarang, em Seul, na Coreia do Sul. Eu vou lhe dizer uma coisa, nada no mundo pode ser igual a essa oportunidade que a gente teve, porque é uma coisa assim triste, você saber que o mesmo povo, uma mesma família, em um determinado país, por uma questão política, eles não têm a mínima condição de chegar próximo de uma Bíblia, de ler um texto bíblico, de chegar numa igreja, de poder cultuar, e às vezes o irmão ficou na Coreia do Norte, a outra irmã está na Coreia do Sul, às vezes os avós ficaram lá. Então assim, quando eu ouço uma pessoa falar, não, eu não tenho que me intrometer na questão política, meus irmãos, vocês precisavam ver o que é isso, porque essas pessoas não têm a mínima, e como a gente não dá valor na oportunidade que a gente tem de aqui estar. Então é um negócio muito triste quando a gente se afasta da política, a política ocupa esse espaço e o resultado acaba sendo isso. É incrível, né? Você visita uma igreja presbiteriana daquela, uma igreja, que igreja? Uma igreja de oração. Todos aqueles jovens que vocês viram ali eram jovens pastores recém-consagrados. No dia que nós estávamos lá, 72 novos pastores se ajoelhando ali na frente, eles estavam acabando, era um culto normal, 5 cultos igual aquele, 72 pastores naquele culto que eu participei, saindo como missionários pelo mundo. É uma coisa engraçada, como o presbiterianismo tem sido intenso na Coreia do Sul. Meu filho estuda na Califórnia, na Universidade da Califórnia. Que dificuldade em San Diego para achar uma igreja presbiteriana. Sabe aonde meu filho foi achar uma igreja que ele pode frequentar? Lá em San Diego, está fazendo engenharia lá, uma igreja presbiteriana coreana, a única que mantém esse amor ainda pela palavra e pelo Senhor Jesus. Então é uma questão assim que a gente fica realmente muito triste. É sobre isso que eu quero comentar com vocês. E às vezes quando a gente fala que se afasta da política,
a nossa ortodoxia, né, o nosso principal documento, lastrado como calvinistas que nós somos, bem baseado da confissão de fé de Westminster. Então essa confissão, ela nasceu no seu bojo de uma disputa política, né? O rei Carlos I da Inglaterra naquela época, ele tinha uma luta contra os presbiterianos da Escócia, e ele queria sufocar a igreja presbiteriana fundada por John Knox, e nesse embate ele resolve fazer uma convocação de uma nova eleição no parlamento, e esse parlamento saiu fora, né? Os planos de Deus não são os nossos planos, e acaba sendo eleito um parlamento de maioria puritana. Daí a gente começa a ter essas ideias, né? Essa mensagem da denominação puritana. Não satisfeito com isso, ele dissolve esse parlamento e faz uma nova eleição, porque ele não queria uma maioria puritana, porque ele queria sufocar os presbiterianos da Escócia. E mais uma vez Deus coloca a mão, e esse novo parlamento tem uma maioria maior ainda puritana. E aí eles entram, começam, é o início das guerras religiosas na Inglaterra, e esse parlamento resolve convocar uma confissão de 121 teólogos, de sábios, para que eles pudessem escrever uma doutrina dessa igreja realmente, que fosse uma igreja baseada na palavra. É daí que nasce a confissão de fé de Westminster, que a gente estuda, que a gente recorre a ela. E aí vem a importância da política. Da onde vem? Se você pegar o texto da nossa confissão, dessa ortodoxia calvinista, vem escrito assim: artigos de religião cristã, aprovados e sancionados, olha só, por ambas as casas do parlamento. Uma casa política. Não foi a confissão de Westminster não foi aprovada no templo de uma igreja, ela foi feita na abadia de Westminster, mas ela foi aprovada por ordem do parlamento, por autoridade do parlamento. Então veja a questão política, como ela acaba influenciando também nessa questão da nossa religião, do cristianismo de uma maneira geral. E o que a gente aprende disso é o seguinte: cada vez que o Estado ele busca a sua justiça fora de Cristo, mais injusto ele se torna. Se você tem alguma dúvida do que eu estou falando, procure aqui, meus irmãos, ter algum pequeno contato com a igreja presbiteriana vizinha nossa aqui na Venezuela. Vai ver como que aqueles irmãos lá estão vivendo, como eles fazem coisas incríveis. Para quê? Para tentar sobreviver. Um dos países que tem uma das maiores reservas de recursos naturais, de petróleo do mundo, como a Venezuela, hoje vive uma situação caótica, uma situação assim indescritível. Vai ver como é que anda lá na igreja presbiteriana. E aí a gente tem uma grande confusão, que eu queria começar a falar sobre isso. A gente confunde muito tolerância religiosa com liberdade religiosa. O verdadeiro cristão, ele tem que pleitear a liberdade religiosa. Liberdade religiosa significa que o Estado jamais pode interferir numa área que não é dele. Aonde você, como cristão, você pode cultuar, a igreja pode exercer o seu culto da maneira mais livre possível. Agora, a tolerância religiosa, que eu vejo muitas autoridades buscarem, defenderem, significa o quê? Que o Estado ele tolera, o Estado ele começa a ter uma autoridade sobre a igreja, e ele que vai determinar, olha, o tipo de culto que você vai ter, essa igreja aqui está liberada, esse tipo de coisa. Então esse é um grande problema e é uma confusão que a gente faz. Então a tolerância religiosa, o Estado reivindica para si o direito de governar também a igreja, e esse é um risco que a gente não pode realmente correr. Não apenas isso, eu queria avançar um pouco. E por que é difícil então a gente estar nessa área política? Primeiro, porque nós temos que ser testemunhas, e essa testemunha, nós não podemos ser testemunhas apenas no banco das nossas igrejas, nas escolas dominicais, nós temos que ser em tudo aquilo que nós fizemos, mas temos que sermos testemunhas também aonde? No cenário político. E olha só que coisa interessante que o Evangelho de Mateus nos fala: por minha causa, sereis levados à presença de governadores, de reis. Eu podia colocar ali de deputados, de prefeitos, de vereadores, na Câmara Municipal, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. A eles em primeiro lugar. A eles quem? Os políticos,
as autoridades constituídas de um país. E se eu tiver a oportunidade, você vai ter em algum momento da sua vida, a oportunidade de estar presente perante eles, é para você dar um testemunho. Não é para você piscar os olhos e esquecer a questão do homossexualismo, para você esquecer a defesa da família, para você tangenciar, para você não, isso, eu não vou falar isso na frente dele. Eu estava contando, eu tenho que repetir aqui a apresentação de ontem, eu me lembrei, há uns tempos atrás eu tive um problema, eu fiquei atrás de um bom infectologista, problema no pé, fui picado por uma aranha, e aquilo não sarava, fui no segundo médico, aí me recomendaram o Dr. Davi Wipp, em São Paulo, e fui atrás dele para saber o que estava acontecendo com esse pé, e eu estava lá, tentando ser atendido, consegui ser atendido por ele, aquela coisa toda, como todo mundo quer sempre procurar o melhor médico, e lá conversando com ele, a única coisa que eu queria fazer era dar um testemunho ou contrariar ele, porque na realidade eu estava buscando uma complacência dele em poder abrir agenda para me atender. Mas em um determinado momento, no meio da conversa, acabou, puxa, você esteve lá no ministério, como é que são as coisas e tal, e aqui que você está achando? Eu falei, olha, eu não estou gostando do governo. Mas como você não... Ele nem tinha me atendido ainda. Eu falei, não, porque foi naquela semana onde o governador tinha acabado de baixar um decreto implementando a questão do banheiro transgênero nas escolas públicas. Eu falei, olha, isso não é função do Estado. Testemunho, não sei se você vai agradar ou desagradar, mas com certeza você espere uma reação desagradável, mas você está lá para dar testemunho, você não está lá para passar a mão na cabeça, você não está lá para aplaudir e assim por diante, e não importa quem seja. Outra coisa que a gente aprende muito na Bíblia e que é difícil, nós como cristãos, e essa é a história que vem da Bíblia, nós somos confrontadores da política. Dificilmente na Bíblia você vai encontrar alguém aplaudindo a autoridade do momento. Muito pelo contrário, você vai ver os profetas de uma maneira ardorosa no Velho Testamento, contestando a situação atual. E aí tem exemplos assim, gritantes. Moisés, ele confronta o faraó, uma coisa incrível da maneira como ele faz. Natã, ele faz um confronto inclusive com o próprio rei de Israel, a maneira como ele chega e ele confronta o rei Davi, não tem nada de politicamente correto naquilo, é uma maneira dura. Você vai ver lá Elias, Micaías, e não só os reis de Israel, mas como o próprio Daniel confrontando um rei que estava dominando as tribos de Judá. No caso, o rei Nabucodonosor. Você vai ver João Batista confrontando Herodes, né? Olha, não é lícito te possuir, quer dizer, mexendo com uma parte íntima de um... É como se eu chegasse, imagine você chegar hoje para um governador e falar assim, governador, você está adulterando. É uma coisa pública, íntima, né? Não, e colocou a vida em risco, né? Então, tem consequências isso, mas a Bíblia fala que nós estamos ali para sermos confrontadores, nós não somos ali para sermos tolerantes, nós não estamos ali para tangenciar, para moderar, para procurar uma terceira via. Negativo, não há nenhum versículo que justifique esse tipo de postura no cenário político. E não apenas isso, o que é o duro na política, sabe o que é? É que você vai ter que ter uma posição, você não vai ficar em cima do muro, não tem jeito, você vai ter que decidir para que lado você vai, né? E há diversos versículos em relação a isso, e um dos que eu mais gosto é esse versículo, que de uma maneira muito clara, a gente encontra ali em 1 Reis. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ali o profeta está deixando, e essa é a ideia que eu entendo como cristão, que eu e você nós temos que ter na vida de uma maneira geral, mas em especial na seara política, e dizer o seguinte, olha, não tem jeito de você ter duas opções aqui. Até quando você vai continuar dessa maneira? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu. Olha que coisa engraçada. Porém o povo nada lhe respondeu. O quê? O povo não quis tomar posição. Eu diria que esse é o quê? O moderado, né? O cara que é tolerante. Não, vamos chamar aquele cara. Ele não é tão radical, ele não é fundamentalista, ele é um cara assim mais, puxa, ele tem um diálogo maior. Cuidado. Às vezes nós estamos partindo para esse tipo de situação. O cara não toma posição, então ele não vai para lado nenhum, ele vai tentando moderar as coisas. Não é esse o papel de um cristão. Longe disso. Judas 3 diz o seguinte, exortando-vos o quê? A batalhardes diligentemente.
de uma maneira intensa, de uma maneira exaustiva, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, se você tem dúvida da maneira como você tem que defender a sua fé, não é um 007 espiritual, né? Você vai ser ali um espião no meio da política. Eu sou cristão, mas olha, na hora ali eu tento colocar alguma... Não é isso. Você não pode cochear entre dois pensamentos. Aliás, tem uma frase de um pastor batista, Martin Luther King, que ele diz o seguinte: essa frase é dele, a gente às vezes tangencia, parafraseia ela de uma outras maneiras, mas ele diria o seguinte: pior do que o governo dos maus é o silêncio dos bons. Pior do que um governo anticristão é o silêncio dos cristãos, é o silêncio da igreja cristã que não se posiciona. Então, essa é uma das dificuldades para a gente ir para a vitrine da arena política. E segundo, com tudo isso, não espere popularidade, não espere aplauso, não espere tapinha nas costas, muito pelo contrário, e é isso que a Bíblia nos ensina. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque o que? Temi o povo. Que bobagem, hein? Vox Dei, Vox Populi, né? A voz do povo é a voz de Deus. Imagine, isso é coisa popular, não é nada de bíblico isso. Porque eu temi o povo e dei o que? Ouvidos à sua voz. Ou seja, ele tinha uma posição, era um dos reis, em vez de adentrar por aquele caminho, não, mas o povo não quer isso, o povo quer outra coisa. E eu temia a opinião popular, eu ia ser impopular e fiquei quieto. Se há uma história bonita na história de cristãos na política, é a história de William Wilberforce. Nossa, uma coisa incrível. Se você não puder, há filmes sobre a história dele, vale a pena assistir. E John Newton era um pastor, uma história bonita, você já deve ter ouvido falar. John Newton, compositor daquela música Amazing Grace, graça maravilhosa, né? Ele era um comandante de um navio negreiro, e aquilo tocou tanto o coração dele, que ele se converte realmente ao Senhor, compõe aquela música, e ele é um dos tutores de William Wilberforce, e é dali, desse político cristão, que começa o movimento abolicionista. Tanto é que a Inglaterra foi o primeiro país realmente a abolir a questão da escravidão. Então, às vezes a gente vê hoje, né, as escolas, as universidades ensinando: o cristianismo tem uma parcela de culpa na questão da escravidão. Mentira! Isso é uma desonestidade intelectual. Foi o cristianismo que derrubou a escravidão. E Wilberforce foi uma das peças fundamentais nisso. Então ele até faz viveu o cristianismo também na praça pública. Então ele foi um primeiro-ministro e era um cristão realmente devoto, mas por muito tempo, eu acho que a luta do Wilberforce no parlamento ultrapassou a marca de 20 anos. Ele era impopular, ele fazia os discursos, ninguém ouvia ele, mas ele continuou naquela tecla, até que um dia Deus abriu aquela porta, e de uma maneira, se não me engano, foi por 1 ou 2 votos, eles conseguem passar, porque a questão econômica ali era muito forte, eles conseguem passar essa questão. Uma outra coisa que eu quero fazer uma provocação aqui para você. Ontem, eu não tenho Facebook, mas ontem eu comentei isso aí explodiu, todo mundo ficou crítico. Como você está falando isso? Então eu vou tentar explicar isso aqui. Uma das coisas que a gente sempre ouve muito na política, na arena política, é o combate à desigualdade. Isso é importante, claro, eu deixei claro isso também ontem. A gente tem que buscar a questão combater essa desigualdade, que no Brasil é gritante, ela é cruel. Mas eu quero falar algumas coisas aqui para você, que como cristão você tem que começar a entender isso. Primeira coisa, desigualdade, você está querendo o quê? A igualdade. A igualdade, ela é o oposto da liberdade. Quando eu trago a igualdade para esse auditório, eu vou ter que sair com a outra porta, com a liberdade. Então a maior mentira que a gente como cristão deveria fazer uma análise crítica é a Revolução Francesa. Igualdade, liberdade, fraternidade. Isso não existe. Tanto é que o resultado da Revolução Francesa, que foi uma revolução iluminista, uma revolução anticristã, uma revolução secular, desembocou onde? Desembocou no terror, desembocou na guilhotina e terminou com o quê? Com o regime ditatorial, com o imperador Napoleão. No mesmo tempo,
contemporâneo, e graças a pregadores, por exemplo, como John Wesley, que tornou aquele avivamento da Inglaterra. O que a Inglaterra teve? Ela teve uma revolução gloriosa, sem derramamento de sangue, com princípios cristãos totalmente diferente disso, mas buscando muito mais o que? A liberdade, e não essa igualdade. Eu sei que as pessoas não gostam muito de ouvir isso, principalmente quem está na área educacional, mas o que eu queria só reforçar aqui era o seguinte: por que a família ela é contrária à desigualdade? Primeiro, porque a Bíblia nos ensina o quê? Que eu como pai e você como pai tem que fazer. O homem de bem, ele deixa uma herança aos filhos. Os planos de Deus, eles não são os nossos planos. Cada família tem a sua situação financeira, e cada pai tem a sua labuta, mas às vezes por uma razão pessoal, alguns pais se dedicam mais ao trabalho, e esses pais eles têm mais sucesso econômico. Tem outros às vezes por uma opção: olha, não, eu quero me aposentar mais cedo, eu tive uma chance de uma promoção, mas eu tinha que mudar, eu não quis mudar, eu quis ficar aqui, próximo da minha família. Então, às vezes o resultado financeiro não é igual. Nas famílias, nós temos resultados financeiros diferentes. E quando eu, pela Bíblia, eu passo essa herança para os meus filhos, o que significa? Que aquela garotada, aquela geração seguinte, ela vai ter uma partida desigual. Algum daqueles garotos vão estar numa situação econômica mais privilegiada do que os outros. Então, de uma maneira geral, e a gente fala isso às pessoas: não, mas o marxismo não tem nada disso. Tem. Na minha fala, era um combate de frente ao marxismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o grande problema do marxismo não é o aspecto econômico dele, o capital, onde ali você tem a luta de classe, a questão da mais-valia. O problema do marxismo, a obra de Marx e de Engels, é o seguinte, que eu recomendo que todo cristão deva ler. Eles têm um livro que diz o seguinte: a origem da família, da propriedade privada e do Estado. O que eles combatem nesse livro? Eles dizem o seguinte: olha, nós temos que combater o capitalismo. Isso é uma opção política deles, tudo bem, não vim aqui para falar de política, mas eles dizem o seguinte: a maneira de você combater o capitalismo, você vai ter que derrubar duas coisas. Você tem que derrubar o cristianismo, e daí que vem aquela frase: a religião é o ópio do povo. Marx, ele era claríssimo: eu quero combater aquilo que foi criado por aquele lá de cima. Mas aí ele vem e diz o seguinte: e a maneira mais fácil de eu fazer isso é combater a família. É isso que está escrito por lá. Por quê? Porque a família ela gera herança, e no meio socialista não pode haver herança. Nós temos que ter uma igualdade econômica. Então eles foram dos primeiros a descobrir isso. Até às vezes o próprio cristão recusa. Então nós temos ali: os pais devem entesourar para os filhos. Há um outro versículo em que diz que eu tenho que deixar herança até para os meus netos, os filhos dos meus filhos. Então toma cuidado nessa questão da desigualdade. Ela é importante? É, mas ela não pode ser o nosso foco principal, porque senão eu estou combatendo a família. Porque quer queira ou quer não, a família ela acaba perpetuando uma certa vantagem econômica. O importante nessa guerra, na minha opinião, como um cristão, é saber o seguinte: primeiro, nós estamos combatendo os ricos ou tentando ajudar os pobres? Porque às vezes o que a gente ouve é a questão da desigualdade: eu vou combater os ricos. Eu estou dizendo isso porque meu filho veio com uma ideia bacana. Ele estava participando de um seminário, e o seminário era o seguinte: como que o cristão pode ajudar na desigualdade? E essa maneira ela é interessante pelo seguinte, porque, veja, é porque no Brasil nós temos uma situação diferente. Eu tenho que combater aqueles que estão enriquecendo de uma maneira ilegal. O Bill Gates, que foi o exemplo que eu citei ontem, ele não atrapalha nada a minha vida. Ele começou lá como um garoto, lá numa garagem, e ele e o Steve Jobs construíram a sua fortuna, criaram um produto que hoje melhora a vida de todo mundo. Todo mundo usa. Na África você vê aquelas ONGs dando assistência social, usando o Windows e outras plataformas. Isso trouxe prosperidade. Agora, o que é errado é quando essas fortunas e essas riquezas, elas são construídas de uma maneira desonesta. Eu estava dizendo que eu sou um pecuarista, trabalho na agricultura, e uma das piores coisas que tem é você ver, por exemplo, o caso da JBS.
do Friboi, desse frigorífico, o quê? Que montou uma fortuna amparado na ajuda estatal, do BNDES. Isso não é correto, e é isso que tem que realmente ser combatido. Então, tome um pouco de cuidado em relação a isso, há uma série de coisas que a gente pode extrapolar. E se eu perguntar aqui, por exemplo, você acha que a pobreza está aumentando ou está diminuindo no mundo? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão ficar com uma certa dúvida no coração, pelo que a gente lê. Não, a questão da miséria tem aumentado. Pois eu vou lhe dizer uma coisa para você, grave bem isso. Nunca na história houve tão pouca miséria absoluta como nos dias de hoje. Nunca, nunca. Pela primeira vez, menos de 10% da população total vive na miséria absoluta. Em nenhuma fase da história. Isso não é eu que estou dizendo. Isso é a FAO, isso é a ONU, isso é o Banco Mundial. Procura ver esses estudos. Tem miséria? Claro que tem. Tem pobreza? Tem. Mas nunca houve tanto progresso. Há um artigo interessante que saiu na semana passada. Há pouco tempo atrás, morreu o David Rockefeller, que ele era bisneto do John Rockefeller, e esse artigo ele fazia uma seguinte comparação. Segundo esses historiadores da área da economia, John Rockefeller, um batista, interessante, polêmico, ele dizia o seguinte: Deus me deu um dom, o dom de ganhar dinheiro, e ele usava esse dinheiro para ajudar a igreja batista, um número imenso de escolas dominicais. Ele tinha uma paixão pela escola dominical. Criou universidades, a Universidade de Chicago, a Universidade Rockefeller, a Universidade de Chicago, não sei se alguém já ouviu falar dela, uma das maiores detentoras de prêmio Nobel dos Estados Unidos, nasceu de uma escola dominical da Igreja Batista de Chicago, ajudada por ele. Mas ele era uma pessoa extremamente polêmica. E, por exemplo, o Bill Gates aí, essas grandes fortunas, estou falando aquela questão ainda da desigualdade. Eles estimam aí essas fortunas dos maiores ricos do mundo, 50 bilhões, 60 bilhões de dólares, vai mais ou menos por aí. Eles fizeram um valor atualizado, a fortuna de John Rockefeller chegaria perto hoje de 900 bilhões de dólares. Esse é que o artigo estava contando. Aí ele dizia o seguinte: como morreu esse bisneto dele, ele faz uma comparação, e ele pega um americano pobre, o mais pobre na pirâmide da escala da sociedade norte-americana, e ele dizia o seguinte: esse pobre de hoje nos Estados Unidos vive muito, muito melhor do que vivia John Rockefeller na época em que o filho, pai avô desse bisneto, tinha nascido. Por quê? Porque não tinha penicilina, não tinha as coisas, esses benefícios que você tem hoje e que às vezes a gente não dá valor. Nós vamos comentar um pouco sobre isso. Eu me lembrei agora de uma cena interessante. Eu morei até os 6 anos numa fazenda com a minha família, muita dificuldade, a gente começando a lutar. Meu avô tinha vindo da Espanha, aquela coisa toda. E uma das coisas que eu mais gostava na minha juventude, eu saí da fazenda e entrei num colégio agostiniano de São José do Rio Preto. E na entrada desse colégio tinha uma escadaria muito grande, e uma das coisas que todo mundo caiu o queixo, e a gente ficava esperando a saída da escola, era o seguinte: a gente tinha um garoto, colega de classe, em que a família dele era muito rica, e ele tinha um motorista particular. Então era coisa engraçada, todo mundo ficava sentado ali na escada, Aí chegava, naquela época era um Landau, um Galaxy, aquela banheirona assim, aí parava na frente da escada, todo mundo, a escola parava, todo mundo assistindo, aí abria o motorista, e ele ficava sentado lá na calçada junto com a gente, aí o motorista descia, pegava a lancheira dele assim na mão, abria a porta, ele entrava lá atrás, fechava, todo mundo parado, um esperando o ônibus, outro esperando a mãe atrasada, aquela coisa toda, e ele entrava naquele carro, e todo mundo acompanhando o carro, dava volta assim, nossa, ele tem um motorista particular. Esse dia eu estava comentando com a minha filha pequena, eu falei: filha, todo mundo hoje tem um motorista particular, você tem um motorista particular, ele está aqui no Uber. Você pega hoje o Uber, o que a tecnologia não faz? O que o desenvolvimento? Você aciona aqui, tem um motorista particular aqui na tua frente, um carro te leva onde você quiser. Então são esses benefícios que o mundo tem trazido e que a gente às vezes não acaba valorizando. Uma outra coisa interessante, o crente ele tem a obrigação, a missão de aconselhar
os políticos. Então você vê ali Daniel aconselhando Nabucodonosor agradecendo pelo conselho dele, o faraó se impressionando com os conselhos e acatando os conselhos de José, Mordecai e assim por diante. E é uma frase interessante, né, de Spurgeon, dizendo o seguinte: eu tenho ouvido, não traga a religião para a política, mas é precisamente para este lugar, para a luta política, lá, para o estádio da disputa partidária, onde ela deveria ser trazida e colocada ali na frente de todos os homens como um candelabro, porque é lá que as coisas vão ser resolvidas. Se nós somos democráticos, republicanos, nós somos a favor da democracia, aonde as coisas do país vão ser resolvidas? É lá, não tem outra maneira. E se a gente se omite em relação àquilo, os resultados podem ser realmente desastrosos. E afinal de contas, quando a gente acaba lendo tudo isso, para que serve o governo? E é isso que eu queria comentar para vocês, alguma coisa sobre isso, porque tudo isso a gente pode falando, mas é interessante. Há dois textos que eu gosto muito na Bíblia, que procuram definir aquilo que o governo deve fazer. Um deles é escrito pelo apóstolo Paulo, você já conhece isso lá em Romanos 13, os versículos de 1 a 7, eles são fundamentais para quem quer ter alguma ideia do que é da política, e principalmente isso aqui que eu grifei, porque os magistrados, eles não são para o temor, eles não são para amedrontar ninguém, para a gente ter medo deles, quando o que? Se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás o que? Louvor dela, visto que a autoridade ela é um ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Se você fizer uma análise um pouquinho melhor sobre esse versículo, você vai entender o seguinte, que a estrutura do governo civil, ele não é algo criado por nós, por homens, ele foi algo criado por Deus. É Deus que cria essa estrutura após a queda, porque vai campear o pecado, o homem cai, o homem se afasta dos objetivos de Deus. É aí o que acontece, ele cria essa estrutura de governo, para que essa estrutura não deixe que o caos impere, não deixe que a violência campeie no meio da sociedade. Então, quando você lê esse texto, um governo em si, como cristão, você pode ampliar isso, mas o básico é o quê? Primeiro, favorecer aqueles que praticam o bem, porque se você faz o bem, você vai ter o quê? O louvor do magistrado, ou daqueles que são constituídos como autoridades por Deus. Agora, se você pratica o mal, o que você vai ter deles? Você vai ter a punição. E hoje, o que o nosso governo faz? Exatamente o contrário. O governo pune aquele que faz o bem. É ou não é? Você tenta ser um bom empresário, um bom profissional liberal. O que está acontecendo? O governo em cima de você, com regulamentação, com uma carga tributária pesada, parte trabalhista, fiscal, ambiental, tudo. Hoje é incrível, você vai conversar. Esse tempo atrás a minha filha era presidente dos jovens lá da igreja. Falei, pai, vamos fazer uma reunião, todo mundo vai prestar vestibular, todo mundo está assim, meio ansioso, aquela coisa toda. Aí a gente resolveu fazer uma reunião, e me lembro que tinha mais ou menos uns 30 jovens lá, fiz uma apresentação e tal. Eu fiquei triste porque, não sei se era 31 jovens ou 32 jovens, desses 28 queriam prestar um concurso público. Ah, tio, eu quero ser juiz, não tem nada contra isso, mas um país onde tem a sua parte mais importante, a sua juventude, buscando um cargo público, e o empreendedorismo, e a iniciativa de se construir um novo país, de fazer coisa, ninguém pode buscar só isso. Por quê? Porque você vai conversar com eles, nossa, meu pai tentou fazer algum negócio, não deu certo, fechou, faliu, quebrou, o negócio não foi para... Veja a dificuldade que você tem hoje de tentar montar uma nova empresa, de empreender, de construir um negócio. Pode ser uma barbearia, uma pastelaria, uma borracharia, é a coisa mais difícil que tem. Por quê? Porque o Estado não beneficia aqueles que praticam o bem. E o que é pior ainda, o Estado não pune aquele que pratica o mal. Qual que é o discurso que a gente ouve hoje? E esse é o resultado que a gente tem vivido por aí. Não sei se vocês sabem, o Brasil tem mais de 60 mil assassinatos por ano.
Não preciso nem falar sobre a questão da violência no Brasil. Por quê? Porque a gente não pune. Você acaba de ver assim, cada dia mais você tem assistido o quê? A impunidade. E não estou falando impunidade do alto político, não, isso é outra questão. Mas a questão daqueles que praticam as irregularidades, eles não são punidos. E a gente procura o quê? Terceirizar aquela culpa. Não, foi a sociedade, ele não merece isso. Em vez de você criticar, né, às vezes o mal que ele está causando, você não, procura alguma justificativa e joga a culpa na sociedade. Ou seja, não há nenhuma responsabilidade em relação àquilo que ele praticou. Isso é muito triste, porque não é bíblico. E não só lá em Paulo, você também vai encontrar isso. Essa é uma frase interessante, né? Daquilo que o Estado não deve fazer. No Estado não deve se meter a reger empresas, e é uma frase desse político chamado Roberto Campos. Ele diz o seguinte: o Estado não precisa ter postos de gasolina, mas precisa ter o quê? Postos de saúde. Então esse Estado gigantesco, e hoje a Petrobras é exatamente o quê? É o foco principal de todo esse problema que a gente está vivendo aí hoje no Brasil. Por quê? Porque não é função do Estado. Vocês me desculpem, alguém pode achar que é, mas na minha opinião não é a função do Estado. É a segurança, é a saúde, é a educação, enquanto a gente fica colocando recursos públicos numa área totalmente diferente. E principalmente, claro que quando você fala assim, Pedro também define isso de uma maneira muito clara. Ele diz assim, olha, qual que é a função dessas autoridades? Para o castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Claro que aqui cada cristão vai fazer a sua interpretação. Ontem eu até comentava, castigo dos malfeitores. Alguns defendem a pena de morte, outros não, pena de morte não, prisão perpétua. Aí tudo bem, isso é uma discussão política, mas a função principal o que é? Punir o malfeitor. Não é passar a mão na cabeça, não é esse discurso que às vezes a gente tem, não é isso que a Bíblia nos ensina. E o louvor dos que praticam bem. Como é que eu posso ajudar aqueles que são empreendedores, aqueles que estão construindo, aqueles que estão melhorando um país? Porque um Estado, a gente tem que pôr isso na cabeça, o Estado ele não gera riqueza. Quem gera riqueza é quem está aí na dureza, acordando de manhã, trabalhando, construindo as suas coisas. O Estado vive através do quê? Do imposto que cobra deles. Mas quem constrói um país, quem melhora a qualidade de vida, como eu, cristão, devemos buscar é quem? Aquele que está lá realmente nessa labuta. E a gente vai comentar um pouco sobre isso. Isso é uma coisa interessante, um desvio de função, por exemplo, que a gente tem aqui. A gente pensa que as coisas mudaram no Brasil. O governo federal hoje, ele é proprietário no norte de uma fábrica de preservativos. Então você fala, nessa crise que a gente está vivendo, o governo ainda é dono de uma empresa que faz camisinhas. O que é isso? Onde é que está a nossa indignação em relação a isso? Um país onde não tem mínimo de assistência de saúde, não tem a educação que deveria ter. Então isso aqui é uma falta de indignação, de um posicionamento claro em relação a essas coisas. Então é interessante que tanto Pedro como Paulo, eles deixam muito claro isso, né? Eles dizem o seguinte, como mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. E Paulo vem e diz o seguinte, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E o que Paulo está me escrevendo? O que Pedro está me ensinando e está escrevendo? Está dizendo o seguinte, olha, papel do governo, punir o malfeitor e louvar aquele que faz o bem e punir aquele que pratica a irregularidade, o malfeitor, de uma maneira geral. Então essas coisas a gente acaba se esquecendo qual é o papel, e a Bíblia dá uma ideia muito clara a esse respeito. A outra coisa é aquela questão, né, do nosso brilho, de ser o sal, de ser a luz do mundo. E eu não posso ser isso naquelas atividades que eu acho que eu tenho que ser. Não, na política não. A gente vai brilhar numa creche, vamos brilhar no hospital, vamos brilhar aí numa ONG, essa coisa toda, né? Meu filho disse, pai, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Falei, abre uma empresa. Ah, pai, mas não é isso que eu quero. Não, abre uma empresa. Não existe nada que você pode ajudar mais esse país do que tentar abrir uma empresa, porque você vai ter que criar empregos, que é isso que a gente precisa, vai ter que atender alguma necessidade de alguém, porque senão o teu negócio não vai prosperar. Essa é uma das maneiras melhores que a gente pode realmente poder ajudar. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem. Vejam as minhas obras aonde? Em todos os lugares possíveis da vida humana. Da minha existência, em qualquer lugar, ela tem que brilhar, e brilhar inclusive lá na arena política ou nas minhas disputas que eu possa ter. E uma das coisas que a gente às vezes fica meio envergonhado, e hoje
na minha opinião, tenta se reescrever a história com a mão esquerda, e a gente vem muito assim, não, o cristianismo, tem que esquecer o cristianismo, nós temos que ser um Estado laico, não sei o quê, porque não tem nenhuma herança digna. Mentira, isso é uma desonestidade que a gente tem ensinado aos nossos jovens. A maioria dos grandes benefícios que a gente tem hoje como sociedade ocidental, são oriunda dos valores judaicos cristãos. A maioria desses benefícios todos, eles vieram através do cristianismo, de políticos cristãos que levaram esses valores. Por exemplo, uma das grandes coisas que nós temos hoje é a universidade. A universidade, como a gente conhece hoje, como uma arena de conhecimento, ela é uma herança cristã, da Europa cristã. Você não tem universidade dentro da sociedade muçulmana, você nunca teve uma universidade na civilização chinesa, você teve lá uma astrologia, mas nunca você teve uma astronomia, você teve lá uma alquimia, mas uma química você não teve. Tanto é que se você pegar os primeiros grandes cientistas, é incrível como eles eram cristãos. Você pega um Isaac Newton, o pai da física, é um negócio incrível como ele. Se você pega um Johannes Kepler, se você vai ver a história dele, é um negócio fundamental. Kepler era um luterano, e ele dizia o seguinte: o meu Deus, ele não pode ter criado um universo com algumas diferenças, porque o problema de Kepler era o seguinte, eu gosto muito dessa parte, a órbita de Marte tinha uma pequena diferença de 6 segundos, e ele na cabeça dele, mas não é possível, a Bíblia me fala que Deus é perfeito, Ele criou a universidade, o universo perfeito, isso aqui não está certo, e ele ficou 8 anos estudando aquilo, aquela pequena diferença na órbita de Marte. Aí ele vem e faz aquela descoberta fenomenal, e publica, e ele diz, e quando ele termina a publicação dele, Senhor, muito obrigado, porque como teu servo, eu pude estudar o teu universo, e chegar nessa conclusão. É assim que nasce a verdadeira ciência cristã. Então, brilhando em todos os lugares, e é isso que a história tem nos deixado. Uma outra coisa interessante, eu coloquei isso aqui, nós estamos falando aí da reforma protestante. Uma das coisas que eu queria muito comentar com vocês, exatamente, eu vou correr só porque senão nós vamos estourar o tempo, é a questão da vocação. Por quê? Porque a reforma protestante, a gente só pensa assim, a salvação, a fé, a questão da doutrina, da soteriologia, não é isso. Em termos seculares, em termos humanistas, a grande contribuição da reforma protestante foi em outras áreas, não na área teológica, não na área religiosa, e uma das áreas fundamentais foi na área do trabalho. Até a reforma protestante, o trabalho era algo condenável, ninguém aplaudia o trabalho, tanto é que se você pegar aí, por exemplo, os gregos condenavam o trabalho, eles achavam que uma determinada elite, a elite dos intelectuais, não deveria trabalhar. Os gregos, por exemplo, eles não tinham nenhuma assistência aos incapacitados, eles pregavam o seguinte, que os incapacitados deveriam ser colocados depois da fronteira do país. Então a caridade, ela nasce no seio da civilização cristã, mas a vocação em si vem de Lutero. Lutero, quando ele está traduzindo a Bíblia lá, ele fica lá, não sei se vocês sabem, numa fase da vida, Lutero teve que mudar de nome, ele se chamava Jung-Georg, porque ele foi perseguido, ele ia ser morto, e quando ele chega lá e bate em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20, diz o seguinte, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Ele para, e aí ele faz um estudo sobre essa palavra, vocação, e aí que sai isso, vocação como um sentido de vida, como um propósito, como uma bússola que eu tenho que ter para a minha existência, porque até então, vocação era algo só relacionado com a religião. Os bons, os nobres eram aqueles que iam para os monastérios, aqueles que estavam lá como padres, mas o resto, qualquer outra profissão era algo condenável. Aí Lutero chega e fala, negativo, o trabalho também é algo digno de Deus, e as pessoas são vocacionadas, e cada um vai ter a sua vocação, que é o que a gente usa hoje, eu sou vocacionado para ser médico, eu sou vocacionado para ser agricultor, para ser professor, e assim por diante. Então vem daí essa grande mudança na área. Calvino fez algo fenomenal. Calvino foi o primeiro, por exemplo, a combater a questão da proibição que se tinha da usura. Quando ele vai lá em Êxodo, e ele vê aquela condenação da usura, e até então a questão do empréstimo era totalmente proibido, Calvino vem e faz uma análise totalmente diferente, ele fala, não,
Não há nada na Bíblia em que impeça a questão do empréstimo. Isso foi uma explosão na Idade Média. Por quê? Porque possibilitou o comércio, possibilitou que as pessoas transacionassem. Quem é que viveria hoje sem empréstimo? Você pode até não gostar de banco, há uma série de outras questões, mas ninguém consegue viver. Você financia o carro, financia o estudo do seu filho, financia a sua casa, financia tudo aquilo que você acha que financia o seu negócio. Isso começou onde? Com a reforma protestante. E uma das coisas bacanas que Lutero fez, fenomenal, é o que ele chama de... Essa é uma foto das minhas filhas. Minha esposa não gosta, ela fala que minhas filhas estão feias nessa foto, mas é a única que eu tenho. Nós fomos visitar uma plantação de bicho da seda. Isso aí são as lagartas, aquelas lagartinhas que comem a amora, e aí depois elas começam a comer essas amoras, elas se enclausulam, vão para aquele casulo, e depois elas começam a produzir a seda. E Lutero se baseou nisso. Ele chama cada cristão como larva dei, larvas de Deus. Então é assim, são milhares de larvas de Deus, nos mais diferentes segmentos da sociedade, cada um cumprindo o seu papel, cada um fazendo a sua coisa, e a isso a sociedade vai o quê? Ela vai prosperando, ela vai se enriquecendo, ela vai realmente crescendo, e isso é uma nação. E olha, eu vou só falar uma coisa rápida aqui, depois nós vamos fazer uma comparação com os Estados Unidos. E as pessoas, por que você vai comparar com os Estados Unidos? Primeiro, porque eu estou falando aqui para a igreja presbiteriana. Nós somos oriundos de missionários norte-americanos. Segundo, se eu quiser fazer uma comparação atual, os Estados Unidos, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, em termos de área geográfica, quase a mesma população, eles são um pouco... Então é fácil, eu não posso comparar o Brasil com a Finlândia, que tem 6 milhões de habitantes, que é quase um clube aqui dentro do Brasil. Eu tenho que comparar com alguém mais ou menos da mesma dimensão. Então nós vamos fazer alguma certa comparação. E ninguém no mundo, como sociedade, entendeu isso. As larvas dei, as larvas de Deus. O cidadão em si, o cristão, tem essa liberdade para prosperar, como os norte-americanos, por influência calvinista. A gente vai ver isso. Pensa aqui um pouquinho agora no auditório, qualquer uma das grandes empresas que está aí na lista das 10 mais ricas do mundo, ou que mais influencia a sua vida. Quem é que imaginava, por exemplo, há 5 anos, o que esse negócio ia fazer na nossa vida? Todo mundo, na hora que sair daqui, você vai estar checando, né, o WhatsApp, vai estar checando o seu e-mail. Mudou o hábito. Como é que começou isso aqui? Com um jovem numa garagem. Eu fico pensando se o Steve Jobs estivesse aqui no Brasil, com essas restrições de um novo negócio. Mas pega qualquer uma dessas outras empresas que estão aí. Aonde nasceu a Apple? Nos Estados Unidos. Aonde nasceu o Google? Nos Estados Unidos. Aonde nasceu o Instagram? Qualquer uma dessas grandes empresas. Lá, nos Estados Unidos. Então é isso que a gente quer falar. E Deus vocaciona alguns para a política. Veja só, Deus estabeleceu para mestre, para operadores de milagres, para curar, para socorros e para governos. Deus vocaciona alguns para ocuparem esses cargos públicos, e a gente tem que procurar entender isso. Isso é uma maneira muito clara em relação a isso. E uma coisa interessante que eu só queria dar uma pincelada rápida: o verdadeiro cristão que procura entender a política, ele é um cético, ele não acredita muito não nas coisas, ele vai votar naquele que promete menos. Por quê? Porque nós sabemos que todos são o quê? Pecadores. A Bíblia é clara em relação a isso. Então eu tenho que buscar o quê? Pois todos pecaram, e todos, o quê? Eu não vou ficar acreditando nisso em termos puxa, vou fazer isso, vou melhorar aquilo. Toma muito cuidado, porque não é isso que a gente aprende. Isso aqui inclusive deu um grande prêmio Nobel, chamado Escola Pública, James Buchanan, e ele chegou à seguinte conclusão: a gente tem a ilusão de que todo mundo aqui é ruim, ninguém aqui é bom, todo mundo é ganancioso, e nós somos. Todo mundo é egoísta, mas a ilusão que a gente tem é o seguinte: quando alguém vai para um cargo público, ele muda, ele vai virar uma pessoa fenomenal. Então assim, olha, esse governo que está aí, ele é ruim. É engraçado, todo mundo tira pedras em Brasília, não é? O Congresso não presta, nada. Mas qual que é a solução que a gente propõe? Mais governo. Não, tem que mudar o governo, tem que colocar gente lá do meu partido. E não é isso. Enquanto esse governo for desse tamanho, nós não vamos conseguir resolver isso. Eu vou dar uma corrida, estou vendo que o pessoal já está chegando. Esse governo grande demais, ele não é um governo justo. Há uma frase interessante lá de Provérbios que diz o seguinte: quando o governo é justo, o país tem segurança, que não é o que nós estamos vivendo. Agora, quando o governo cobra imposto demais,
a nação acaba em desgraça. E é exatamente aquilo que a gente tem vivido aqui nesses dias. Essa é uma cena interessante que eu gosto sempre de mostrar, que é um governo grande e baixando a sua mão sobre áreas em que ele não deveria atuar. Isso aí é o Michael Phelps, o maior nadador da história. O número de medalhas de ouro que ele tem é o mesmo número de medalhas de ouro que o Brasil tem durante toda a sua história. Mas há uma lei lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que diz o seguinte: toda piscina tem que ter um guarda-costas. E aí, quando tinha as piscinas olímpicas lá do Rio de Janeiro, também era obrigatório você ter lá aqui no fundo um guarda-costas. Então tinha o Michael Phelps, o maior nadador da história, quando ele ia cair numa piscina, a nossa lei obrigava a ter um guarda-costas para ver se o Michael Phelps, porventura, não iria afogar na piscina. Agora, o que significa isso? Mais um cargo público, mais alguém gastando o orçamento. Então é isso, é um governo gigantesco fora das áreas em que ele deveria atuar, esquecendo saúde, esquecendo educação e assim por diante. Então é esse estado voraz que todo mundo acha que vai viver dele. Isso aí é uma coisa bíblica, né? Você vai ver lá já em 1 Samuel ele falando o estado que toma tudo, que toma as suas terras, que toma as suas filhas, que toma o seu dízimo, que toma as suas vinhas e assim por diante, né? Quanto tempo eu tenho, pastor? 5 minutos, pelo menos? Eu vou só correr aqui, e eu gosto de brincar muito com isso. Eu coloco aí, qual é a melhor maneira de você ensinar os seus filhos tomar 46% do sorvete dele, você ter uma ideia da quantidade de imposto. Esse é um dado interessante sobre a questão da caridade. Aqui você tem Salmos dizendo o mapa da caridade, né? Onde por essa cor aqui, onde está o vermelho, são os países mais caridosos. O que é engraçado é que isso casa com os regimes que têm mais liberdade política em relação a isso. Esse é um dos documentos fundamentais que nós temos, os 10 mandamentos. É interessante na parte política, um dos documentos que começa a dar um caráter da contribuição do cristianismo, dos valores judaicos, de uma maneira, principalmente nos 10 mandamentos, na questão política, né? E quando ele é entregue, ele vem dizendo o seguinte: olha, eu te liberei da casa do Egito. Ele não vem dizendo que eu sou o Senhor Deus que te criou, mas eu sou um Deus o quê? De liberdade, e vai assim por diante. Eu vou só correr porque realmente eu estourei o meu tempo. Tem alguns documentos fundamentais, a Carta Magna, que começa lá em 1215, eu não vou falar sobre isso, mas eu queria só comentar rápido sobre isso, depois eu vou passar o vídeo, só quero comentar sobre isso aqui. A Reforma Protestante, Calvino dando a sua contribuição a respeito da política, como é importante em termos de estrutura, e Calvino chega a dizer o seguinte: não duvidar que a autoridade civil é uma vocação, não somente santa e legítima, mas também a mais sagrada e de longe a mais honrosa de todas as vocações. Olha o que Calvino está dizendo a respeito da questão da sua participação. Eu queria parar nisso daí. Isso é uma grande diferença. Eu vou comentar isso aí, vou encerrar passando o último vídeo. Veja o que é uma república calvinista que entendeu esses valores. Chegou lá nos Estados Unidos, o que foi a declaração de independência dos Estados Unidos? Eles colocaram o seguinte: que nós somos criados, e é isso que a gente aprende, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Quais? O direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Então, Deus é que me dá esses direitos, não é o Estado, não é o governo que dá determinados direitos para mim. Essa é a visão que eles tiveram. Esses direitos ninguém tira, pode mudar o governo, que esse direito é deles. A Constituição dos Estados Unidos continua assim, mas aí o que aconteceu aqui no Brasil? Uma visão totalmente diferente. A nossa Constituição é exatamente o contrário. Nós achamos que o quê? O governo que tem que dar todos esses direitos. Todos esses direitos que você vê aqui são direitos que estão na nossa Constituição Federal. Então, para nós, a visão que a gente tem do mundo, a cosmovisão política que a gente tem é o seguinte: olha, o problema desse país vai ser resolvido por uma lei, vai ser resolvido por uma Constituição. O resumo disso tudo: nós temos hoje 163 direitos listados na nossa Constituição, e são direitos dados pelo governo. Lá você viu o quê? Direitos dados pelo Criador. Sabe o que significa isso para mim de uma maneira muito clara? Significa o seguinte: quando eu leio esse texto, quando eu vejo a nossa Constituição, eu fico perguntando, aonde vão se encaixar aqui um dos textos mais maravilhosos da Bíblia? As bênçãos da obediência. Porque quem vai me dar essas coisas vai ser o Estado, não vai ser Deus. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tirando Deus e colocando no lugar de Deus o quê? A figura do Estado.
essa sociedade secular, ela substitui aquilo que eu deveria, como um joelho dobrado, pedir ao Senhor, pedir a Deus que pudesse estar me abençoado, eu tenho colocado essas coisas. Eu vou parar por aqui, eu tinha uma série de coisas que eu queria comentar com vocês, eu quero só encerrar para não tomar o tempo do reverendo. Isso aqui é só dizendo que Calvino, uma contribuição, né, ele fundou um dos maiores, a maior república do mundo, porque eles foram baseados na teologia calvinista, principalmente baseado nesse texto aqui de Isaías, onde ele diz: o Senhor é o nosso juiz, aqui o sistema judicial, o Senhor é o nosso legislador, o legislativo, o Senhor é o nosso rei, o nosso executivo. Então é aí que nasce a divisão dos três poderes independentes, baseado nesse texto de Isaías. Aí tem a contribuição dos presbiterianos, eu não vou comentar. Nenhuma denominação se envolveu tanto na implementação da República Norte-Americana como os Estados Unidos. Eu vou só terminar então, eu quero agradecer e eu quero só passar um vídeo para vocês, se você pudesse tocar. Eu queria só que você prestasse atenção um pouco nesse vídeo, eu passei ele na apresentação passada, e é um pouco dessa visão que a gente tem colocado, a visão de que o futuro depende da gente. Há um ditado brasileiro que diz assim, né, que o Brasil muda quando o brasileiro mudar, e esse vídeo ele procura mostrar um pouco isso, essa cosmovisão cristã, né? Como é que eu posso entender o mundo? E o mundo ele vem através da minha contribuição individual, como uma pequena larva de DEI. Vamos passar aquele vídeo para a gente poder encerrar, por favor? Our lives are not divided into two halves, with one part being sacred and another part secular. Worship is not reserved only for Sunday morning, but for Monday morning as well. Every time we get out of bed and ready ourselves for the day, every time we labor at a task, no matter how insignificant it may seem, every moment is a gift. Every moment belongs to the one who gave us that moment. There is a way that leads a man to flourish. It is freedom. The freedom to discover his true potential, to keep the fruits of his labor, to find fulfillment in his work. These freedoms are the right of every person, because they come woven into the God-given dignity of every person. Where they exist, societies and people flourish. Where they are absent, there is only poverty. These freedoms must be championed, for this is God's design for us, for the good of all He has created. Essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês, só relembrando que quando Martinho Lutero ele faz um comentário sobre a oração do Pai Nosso, e quando diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele diz o seguinte: olha, eu não tenho que orar apenas por aqueles que estão nas lides religiosas, mas eu tenho que orar por aquele que prepara o pão, para aquele que está ao meu lado. Eu sei que todos, como eu, nós, por exemplo, ficamos encantados com as pregações do reverendo Jeremias, do reverendo Augustus, do reverendo Hernandes aqui desse púlpito. Mas eu quero dizer uma coisa para você: aos olhos de Deus, aquela mesma dedicação que tem aqui desse púlpito, se pregando a palavra, é a mesma maneira que você também tem que ser lá no seu pequeno serviço, não importa qual seja, mas que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Salvador. Amém? Muito obrigado.